Tu é a favor da redução Da maioridade penal, lógico. E não só 16 anos. Se é para reduzir, já reduz para 14. Vou dar um exemplo. Eu não lembro agora, foi recente. Um guri de 14 anos que matou um outro de 15 por causa de uma briga de escola, uma discussão na escola. Então, assim, no caso dos guris e gurias de 16 anos, eles podem votar, eles podem sim, se podem votar, participar, né, do processo todo eleitoral, ou seja, pode participar do futuro de uma cidade, de um estado, de um país. Só que eles não podem arcar com as consequências dos atos deles. E o que mais, assim, radical não, digo assim, de posicionamento mais contundente, assim, que tu levanta a bandeira e tal, negócio para abuso sexual, por exemplo, tu também tem umas posturas mais radicais também. Existe no Congresso Nacional hoje, pelo menos 4 projetos que tratam da castração química. Castração química, o que é? É uma injeção que nos Estados Unidos, alguns estados, porque lá cada estado tem a sua legislação própria, Sim. né? Tem estado que tem pena de morte, tem outro que tem prisão perpétua. Aí tem até liberação de droga. Isso, né? A questão da liberação de droga para uso recreativo, para uso medicinal, aquela coisa toda. E nos Estados Unidos, alguns estados americanos aprovaram a castração química. O que é a castração química? É o criminoso sexual, o estuprador, o maníaco, né? Aquele que comete um crime sexual, ele recebe a injeção da castração química a cada 6 meses, a cada 1 ano, e ele nunca mais vai ter desejo nenhum. Ele fica impotente. Ele fica, mas a questão é aqui, ó. Muito mais aqui do que aqui. Então, assim, ele nunca mais vai oferecer risco a ninguém. Só isso que existe no Brasil já? No Brasil tem pelo menos 4 projetos que tratam da castração química. Só que além da castração química, eu sou favorável também ao banco de dados público dos criminosos sexuais. Vou dar um exemplo também que acontece em alguns estados americanos. Um ex-presidiário, estuprador, maníaco sexual, sai da cadeia, vai morar num bairro. Todos os moradores desse bairro recebem uma carta dizendo que naquele endereço, naquela casa, número tal, vai morar uma pessoa que tem um histórico, que teve um histórico de abuso sexual. Pensei que tu ia mandar fazer uma tatuagem na testa do camarada. Não, mas assim, eu sou favorável a essa questão do banco público, das pessoas terem a oportunidade de saber que essas pessoas estão morando, convivendo numa comunidade que tem uma pessoa, um estuprador. Porque o estuprador vai ser sempre estuprador. Me diz uma coisa, então nem vou te perguntar se tu permite usar celular na cadeia, nem vou te perguntar sobre isso. Pelo amor de Deus, né? É um absurdo o que acontece, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, entre o bandido estar preso ou estar solto, a questão é geográfica. Porque na cadeia, ele tem tudo que tem aqui fora. Ele tem visita íntima, né? O Estado oferece transformar uma unidade prisional num motel, porque não só o criminoso maior de 18 anos, as sementinhas do mal, os menores de idade que matam, que traficam, que roubam, que estupram, se eles provam relação estável com alguém aqui do lado de fora, apesar de serem menores de idade, eles também têm direito à visita íntima. Então, assim, eles transam, eles comem, né? Não são só 3 refeições diárias, tem mais do que isso. Eles têm acesso a celular, e aí, com o celular, eles continuam administrando o negócio deles aqui do lado de fora. Manda matar, manda soltar.